Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Chicago, Hospital St. Luke. O céu estava cinzento naquela manhã, e a chuva fina batia nas janelas como um tambor silencioso. Amber Williams, 28 anos, entrou na enfermaria com a maleta médica pesada no ombro, o coração já cheio de cansaço, mas também de determinação. Ela usava seu uniforme impecável, mas seu rosto trazia os traços de noites curtas e angústia silenciosa. A enfermaria estava barulhenta, bips incessantes de monitores, conversas apressadas de enfermeiras e um murmúrio de pacientes ansiosos. Amber conhecia esse caos há anos, mas hoje, algo parecia diferente. Uma sensação estranha no estômago a atraiu para uma sala isolada no final do corredor. Lá dentro, um senhor idoso, o Sr. Leonard Reis, de 72 anos, jazia em uma cama desarrumada, com os lençóis amassados e levemente manchados. Seus olhos cansados, nublados pela doença e pela solidão, fitavam o teto sem expressão. Nenhuma visita. Nenhum membro da equipe se dignara a passar mais do que alguns minutos ali. Ele estava esquecido. Abandonado. Amber sentiu o coração apertar. Ela conhecia o rigor do trabalho dele, as regras rígidas e o medo de errar. Mas como poderia ignorar aquele homem? Lentamente, ela se aproximou, colocou a mão sobre a dele e sussurrou suavemente. Olá, meu nome é Amber. Vou cuidar de você hoje. Leonard virou a cabeça ligeiramente surpreso, como se ninguém tivesse falado com ele há semanas. Seus lábios tremiam. Uma respiração áspera escapou de seu peito. Amber sorriu para ele, tentando transmitir um pouco de calor naquele mundo de indiferença. Ela começou limpando o rosto dele, ajeitando os lençóis e preparando uma refeição quente. Cada gesto era simples, mas carregava o peso do cuidado e da compaixão. Leonard, pela primeira vez em muito tempo, pareceu sentir algo além da dor e da solidão. Cuidado genuíno, respeito, dignidade restaurada. Naquele momento, Amber ainda não sabia que aquele gesto aparentemente inócuo viraria a sua vida e a de Leonard de cabeça para baixo. Ela não sabia que por meio dessa conexão frágil mas profunda, descobriria o verdadeiro poder da empatia e o potencial de um coração que escolhe agir quando todos os outros fazem vista grossa. Amber Williams entrou no quarto de Leonard Reis com uma mistura de determinação e gentileza. O ar estava pesado, impregnado do cheiro de remédio e desinfetante, mas também de algo ainda mais pesado, a solidão. Leonard, encolhido como uma bola, olhava silenciosamente para a parede. Seus olhos, antes brilhantes e cheios de curiosidade, estavam opacos como se estivessem mortos. Olá, Sr. Reis, murmurou Amber, colocando a mão em seu braço. Meu nome é Amber e cuidarei do senhor hoje. Ele virou lentamente a cabeça em sua direção, os olhos cheios de uma suspeita dolorosa. Ele vira tantos rostos passarem, tantas promessas quebradas. Mas algo no olhar de Amber, em sua voz suave e confiante, o fez recuar um pouco de seu passado de solidão. Amber começou verificando seus sinais vitais, observando cada detalhe meticulosamente. Sua respiração era irregular, sua pele pálida e levemente manchada. Ela ajustou os lençóis, dobrou-os cuidadosamente e trouxe uma pequena bandeja de comida. Eu sei que não parece muito apetitoso, mas vai te dar alguma força, ela disse com um sorriso tranquilizador. Leonard murmurou um agradecimento quase inaudível. Suas mãos tremiam ao pegar a colher, e Amber o guiou pacientemente. Cada gesto era meticuloso, uma mão sobre a sua para apoiá-la, uma palavra de incentivo, um olhar que dizia que ele não estava mais sozinho. Por várias horas, Amber ficou com ele, conversando baixinho, ouvindo-o contar trechos de sua vida, seus anos lecionando história em Chicago, a perda da esposa, a indiferença dos filhos. Leonard, que não sorria há muito tempo, abriu um sorrisinho quando ela brincou sobre os alunos indisciplinados que ele descreveu com nostalgia. Mais tarde, Amber ajudou Leonard a se levantar para uma breve ida ao banheiro. Cada movimento era um desafio, mas ela não se apressou, nunca demonstrou frustração. Ela sabia que aquele momento de dignidade restaurada era muito mais importante do que qualquer tarefa que precisasse ser concluída rapidamente. Ao sair do quarto no final do dia, Amber sentiu uma conexão frágil, mas poderosa se formando. Leonard a observou sair, com uma mistura de gratidão e surpresa nos olhos. Pela primeira vez em semanas, ele se sentiu visto e ouvido. E para Amber, algo também estava mudando. Ela sabia que ele não era apenas mais um paciente. Havia algo especial em Leonard, algo que desencadearia uma história que nenhum dos dois poderia ter imaginado. Na manhã seguinte, Amber chegou cedo ao hospital, com o coração ainda marcado pelo dia anterior. Ela sabia que Leonard precisaria dela,
mas não fazia ideia de quanto o vínculo entre eles se fortaleceria. Bom dia, Leonard, disse ela com um sorriso radiante, apoiando a mão na cama. Como você está se sentindo esta manhã? Leonard virou a cabeça para ela, um pouco surpreso com sua energia. Seus olhos cansados brilharam levemente. Eu acho que estou me sentindo melhor, respondeu ele com a voz trêmula. Obrigado, Amber. Ela sorriu para ele e começou a verificar seus sinais vitais. Cada gesto era preciso, mas acompanhado de uma gentileza que dissipava a distância que Leonard havia construído ao seu redor. Após a verificação, Amber sentou-se ao lado dele e iniciou uma conversa. Então, conte-me um pouco sobre a sua vida, Leonard. Sei que você era professor de história. Estou curioso para saber qual era a sua matéria favorita. Leonard deu um pequeno sorriso nostálgico, seus olhos brilhando com uma luz que ela nunca tinha visto. Civilizações antigas, disse ele suavemente. Eu adorava contar a história de como os homens, apesar de todos os seus erros, construíram algo magnífico. Eu adorava mostrar aos jovens que a história poderia ensiná-los a entender o presente. Amber ouvia fascinada. Ela fazia perguntas e encorajava Leonard a relembrar e compartilhar histórias de sua vida. Aos poucos, ele começou a relatar não apenas seus sucessos, mas também seus arrependimentos, suas dores e suas perdas. Minha esposa morreu há 5 anos, e meus filhos, eles quase nunca vêm, murmurou ele, olhando para baixo. Acho que eles estão ocupados demais. Amber colocou a mão sobre a dele. Leonard, você merece ser cuidado. Estou aqui e ficarei. Você não está sozinho. Essas simples palavras pareceram tocá-lo profundamente. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu ouvido e compreendido. Amber, por sua vez, sentia uma mistura de empatia e determinação. Ela queria fazer mais do que apenas curar suas feridas físicas. Ela queria restaurar sua dignidade. Ao longo da semana, Amber visitou Leonard diversas vezes, levando-lhe refeições, lendo para ele e conversando sobre tudo, desde história até anedotas do cotidiano. Cada momento compartilhado fortaleceu o vínculo entre eles, e Leonard começou a recuperar um pouco da sua alegria e confiança. Certa manhã, enquanto ela ajeitava os lençóis e preparava o café da manhã, Leonard olhou para ela com um leve sorriso. Amber, você é diferente de todos que já conheci aqui. Você realmente se importa com as pessoas. Obrigada. Amber sentiu um calor no peito. Ela sabia que aquele sorriso, frágil, mas sincero, era o início de uma transformação para ambos. O relacionamento deles não seria apenas o de uma enfermeira e seu paciente, se tornaria um vínculo profundamente humano, capaz de mudar a vida de ambos. Amber tinha acabado de entrar na enfermaria naquela manhã, com a bandeja de remédios na mão, quando sentiu olhares se voltarem para ela. Alguns colegas cochichavam baixinho, lançando olhares de desaprovação na direção do quarto de Leonard. O porquê ela está perdendo tanto tempo com ele? Ele é velho, frágil e francamente não vale todo esse trabalho. Amber ignorou os sussurros. Ela sabia que seu papel não era agradar os outros, mas sim cuidar daqueles que estavam esquecidos. Ela entrou no quarto de Leonard com um sorriso reconfortante. Olá, Leonard. Pronto para um café e novidades? Leonard olhou para ela com uma mistura de gratidão e alívio. Desde que ela estava cuidando dele, ele se sentia menos sozinho, menos assustado com o silêncio pesado do hospital. Amber, obrigado por estar aqui, disse ele suavemente. Mesmo que os outros me deixem de fora, você é diferente. Amber colocou a mão no ombro dele. Leonard, não me importa o que os outros pensam. Sua vida e seu bem-estar são importantes para mim. Enquanto preparava o café da manhã, Amber ouviu as portas do quarto se abrirem atrás dela. Seus colegas vinham verificar Leonard rapidamente, mas com gestos mecânicos, sem carinho ou atenção. Quase zombavam de seu apego ao paciente. Uma enfermeira mais velha, Janete, ousou confrontá-la. E Amber, você está passando tempo demais aqui. Os outros pacientes também são importantes, sabia? E você pode estar desperdiçando seu tempo com alguém que não merece todo esse tempo. Amber respirou fundo, destemida. Janete, todo paciente merece ser cuidado. Leonard é vulnerável e ninguém mais cuidou dele. E eu não vou decepcioná-lo. O confronto silenciou os sussurros, mas Amber sabia que a tensão persistiria. Ela sentia que algumas pessoas a estavam julgando por escolher dedicar tanto tempo e energia a Leonard. No entanto, essa pressão externa só fortaleceu sua determinação. Com o passar dos dias, Leonard parecia mais alerta. Começou a sorrir e a contar pequenas histórias, lembranças do seu passado. Amber o ouvia atentamente e cada risada que arrancava dele era uma pequena vitória sobre a solidão e a indiferença. Amber, Leonard disse uma noite, olhando-a diretamente nos olhos.
Você me lembra que alguém ainda pode se importar com um velho como eu. Obrigado. Amber sentiu os olhos marejarem. O reconhecimento silencioso de Leonard valia todas as críticas e sussurros do mundo. Ela entendia que seu papel era mais do que apenas administrar medicamentos. Ela estava restaurando a dignidade de Leonard, uma dignidade que ele quase havia perdido. Ao sair do quarto naquela noite, Amber jurou silenciosamente que nada nem ninguém a distrairia de sua missão. Independentemente dos julgamentos, ela estava lá para apoiar Leonard, e sabia que esse vínculo mudaria algo profundo na vida de ambos. Naquela manhã, Amber entrou no quarto de Leonard com uma sensação de urgência que não conseguia ignorar. Nos últimos dias, ela notara um leve inchaço na perna direita dele, acompanhado de uma vermelhidão difusa. Mas o que mais a preocupava era a palidez dele, mais acentuada do que o normal, e a respiração irregular. Leonard, quero verificar uma coisa, ela disse suavemente, colocando as mãos na perna dele. Eu ficarei bem, Amber, ele respondeu fracamente, tentando sorrir. Amber balançou a cabeça, determinada. Ela sabia que cautela e vigilância poderiam fazer a diferença entre a vida e a morte. Ela fez medições cuidadosas, anotou a temperatura e a pressão arterial e observou atentamente os sinais vitais. Acho que há uma infecção, ela murmurou para si mesma, com um olhar sério. Sem perder um segundo, ela alertou o médico-chefe Dr. Marcus Henderson. Dr. Henderson, acho que o Sr. Reis tem uma infecção que requer atenção imediata, ela explicou calmamente, mas com firmeza. Uma infecção? Retrucou o médico um pouco surpreso. Tem certeza? Sim, Dr. Henderson. Se não tratarmos rapidamente pode ficar sério, acrescentou Amber com convicção. Após um exame, o Dr. Henderson confirmou que Amber suspeitava. Uma infecção grave, que poderia ter consequências fatais se não fosse detectada a tempo. Graças à sua atenção e discernimento, Leonard recebeu tratamento imediato e adequado. Nos dias que se seguiram, Leonard começou a se recuperar lentamente. Seus olhos, antes cansados e nublados pela tristeza, recuperaram um brilho de vitalidade. Agora ele conseguia sentar-se, falar com mais energia e até brincar com Amber. Amber, disse ele uma tarde, com os olhos brilhando. Você salvou minha vida. Não sei como lhe agradecer. Amber, comovida, balançou a cabeça com um sorriso humilde. Leonard, eu só estava fazendo o meu trabalho. Mas fico feliz que você esteja se sentindo melhor. No entanto, essa situação também mudou a percepção de seus colegas. Aqueles que a haviam criticado alguns dias antes começaram a reconhecer o valor de sua dedicação. Suas ações salvaram uma vida, e mesmo céticos não podiam mais ignorá-la. Para Amber, essa experiência foi uma revelação. Ela entendeu que atenção aos detalhes, vigilância e empatia podiam fazer a diferença entre a vida e a morte. E mais importante, ela percebeu que valia a pena lutar por cada paciente esquecido, mesmo diante das críticas e da indiferença. Quando ela saiu da sala naquela noite, Leonard olhou para ela com uma nova intensidade. Amber, você é mais do que apenas uma enfermeira, você é meu anjo. Amber sorriu silenciosamente, sabendo que esse vínculo continuaria a se fortalecer e que a história deles estava apenas começando. Nos dias seguintes, Leonard Reis recuperou gradualmente as forças. Amber, fiel ao seu compromisso, passou longas horas ao seu lado, ajustando seus cuidados, ajudando-o a caminhar alguns passos pelo corredor e incentivando-o a recuperar a confiança. Sabe, Amber, Leonard murmurou certa manhã, eu não percebi o quanto eu precisava de cuidados. Tudo parecia tão vazio antes de você chegar. Amber sorriu, tocada. Leonard, você merece ser cuidado. Você não é apenas um paciente aqui. Você é alguém. O relacionamento deles agora se estendia além da esfera médica. Eles compartilhavam histórias de vida, memórias e reflexões sobre o mundo. Leonard falava de seu passado como professor, de suas viagens pelo país e de suas amizades perdidas. Amber ouvia com total atenção, absorvendo cada palavra, cada nuance de sua voz. Seus colegas começaram a notar a mudança. Alguns, inicialmente céticos, observavam em silêncio Amber interagir com Leonard. Sua paciência e gentileza pareciam ter um efeito quase milagroso sobre ele. Certa tarde, enquanto a ajudava a se mudar para a sala de fisioterapia, uma jovem enfermeira, Mia, ousou elogiá-la. Amber, tenho que admitir, Leonard nunca foi tão receptivo até você aparecer. Você tem um verdadeiro talento. Amber balançou a cabeça humildemente. Não é um dom, é só atenção. Ouvir alguém, realmente ouvir, muda tudo. Leonard, sorrindo atrás deles, acrescentou com uma voz fraca, mas alegre. E Amber escuta melhor do que ninguém. Ela nunca me decepciona.
Esse simples comentário provocou um murmúrio de respeito entre os demais funcionários. Amber sentiu um orgulho silencioso, sua compaixão estava começando a inspirar aqueles ao seu redor. Ela não buscava ser admirada, mas ver Leonard sorrir e prosperar era mais do que suficiente. Com o passar das semanas, o vínculo entre eles tornou-se quase familiar. Leonard aguardava ansiosamente as visitas de Amber como um raio de sol em sua rotina hospitalar. Ela, por sua vez, via nele mais do que um paciente, um homem com uma história rica, uma mente curiosa e um coração partido pela solidão. Amber, não sei o que teria feito sem você, confidenciou Leonard certa noite. Você me devolveu a esperança, a dignidade e a alegria, mesmo que fosse apenas por meio de pequenas coisas. Amber colocou a mão sobre a dele e sorriu. Leonard, você me inspira a ser melhor. Cada dia que passo com você me lembra porque escolhi essa carreira. Este capítulo em suas vidas marcou uma virada. Amber não era mais apenas uma enfermeira atenciosa. Ela se tornará uma fonte de força e luz para Leonard, e sua compaixão começava a influenciar toda a ala. Os outros membros da equipe estavam lentamente percebendo que simples atos de gentileza e cuidado podiam mudar a vida de um paciente, e talvez a de toda a comunidade hospitalar. Em uma manhã ensolarada em Chicago, Amber recebeu uma ligação inesperada. O Dr. Henderson, ciente de seu talento e dedicação, informou-a de que outro hospital, mais moderno e com melhor remuneração, estava interessado em contratá-la. A oferta era tentadora, um salário mais alto, menos restrições e um ambiente de prestígio. Amber, sei que esta oportunidade é incrível, disse o Dr. Henderson com uma mistura de orgulho e pesar. Você merece este reconhecimento. Mas também sei que você tem uma conexão especial com o Leonard. Amber sentiu o coração apertar. Ela sabia que essa escolha poderia transformar sua carreira, mas não conseguia parar de pensar em Leonard, em sua solidão, em sua recém-descoberta fragilidade e na confiança que ele depositara nela. Ao entrar na sala naquela manhã, Leonard olhou para ela com um sorriso cansado, mas sincero. Amber, você recebeu alguma boa notícia? Ele perguntou suavemente, notando sua expressão pensativa. Amber sentou-se ao lado dele e colocou a mão sobre a dele. Leonard, me ofereceram uma vaga em outro hospital. É uma ótima oportunidade, mas eu não sei se posso sair agora. Leonard franziu a testa levemente preocupado. Você também precisa pensar em si mesma, Amber. Sua vida, sua carreira. Você não pode ficar prisioneira de apenas um paciente, não importa o quão especial ele ou ela seja. Amber suspirou, ciente da lógica de Leonard, mas também da profunda conexão entre eles. Leonard, você é especial para mim. Você mudou a maneira como vejo meu trabalho, minha vida. Se eu sair agora, sinto que estou abrindo mão de algo precioso. Ele gentilmente pegou a mão dela e disse: Amber, às vezes a verdadeira coragem não é aproveitar uma oportunidade, mas sim permanecer fiel ao que realmente importa. Essas palavras ressoaram profundamente dentro dela. Amber percebeu que sua vocação ia além de títulos e dinheiro. Ela havia encontrado em Leonard uma razão mais forte do que qualquer outra: compaixão e compromisso com aqueles que foram esquecidos. O dilema não era fácil. Amber passou várias noites pensando nisso, ponderando os benefícios e os sacrifícios. Mas cada vez que se lembrava do sorriso de Leonard, do seu progresso e da gratidão silenciosa em seus olhos, ela sabia que era a decisão certa. Ela decidiu ficar. Leonard, disse ela finalmente com determinação. Eu ficarei. Ficarei por você e por aqueles que, como você, foram esquecidos. Leonard sorriu para ela, seus olhos brilhando de emoção. Amber, obrigada. Você é realmente excepcional. Você não é apenas minha enfermeira, você se tornou minha família. Essa escolha fortaleceu o vínculo entre elas, e Amber sentiu pela primeira vez que sua vocação e seu coração estavam alinhados. Ela não havia apenas salvado uma vida, havia encontrado um significado profundo em seu trabalho, um compromisso que ia além de qualquer carreira ou reconhecimento externo. Nas semanas seguintes, Amber se concentrou no bem-estar de Leonard de maneiras mais criativas e pessoais. Todas as manhãs, ela entrava no quarto dele com pequenos gestos que transformavam a atmosfera pesada e fria do hospital em um lugar mais acolhedor e vibrante. Ela trouxe flores frescas cuidadosamente escolhidas de acordo com a estação, e as colocou na mesa de cabeceira. Selecionou peças de música clássica e jazz, que tocou suavemente para acalmar Leonard. Às vezes, lia em voz alta trechos de romances ou poemas que ele amava, ou artigos de história, estimulando sua memória e curiosidade. Amber, disse Leonard uma tarde sorrindo. Nunca imaginei que meu quarto pudesse se tornar um lugar tão animado. Obrigado. Amber sorriu, sentindo seu coração aquecido.
Leonard, você merece mais do que cuidados médicos. Você merece que sua mente e seu coração sejam cuidados. Gradualmente, outros membros da equipe começaram a notar a mudança. O quarto de Leonard deixou de ser apenas uma cama no corredor. Tornou-se um espaço de dignidade, aconchego e humanidade. Alguns colegas inicialmente céticos passaram a observar Amber trabalhando e se inspiraram em sua paciência e criatividade. Uma enfermeira mais jovem, Clara, ousou abordar Amber certa manhã. Amber, eu não sabia que pequenos gestos simples podiam ter tanto impacto. Leonard sorri e fala, você realmente mudou a vida dele. Amber balançou a cabeça modestamente. Não sou eu, é mostrar a ele que ele é importante, que a vida dele importa. Às vezes, é só isso que é preciso. O progresso de Leonard era evidente. Seus olhos brilhavam novamente, sua voz havia recuperado a força e sua mente estava aguçada e curiosa. Agora ele conseguia ficar de pé com ajuda, fazer pequenas caminhadas pelo corredor e até mesmo compartilhar pequenas histórias com outros pacientes, inspirando um inesperado senso de comunidade na enfermaria. Amber, murmurou Leonard certa noite, enquanto ajeitava os travesseiros, você fez mais do que apenas me curar. Você me devolveu a dignidade, a alegria e a confiança. Amber sentiu os olhos marejarem. Ela sabia que aqueles gestos, simples para muitos, tinham o poder de transformar não apenas Leonard, mas também o ambiente ao redor. Ela entendeu então que seu comprometimento não só havia salvado uma vida, como também estava começando a inspirar todo um departamento do hospital a demonstrar mais cuidado e compaixão. Para Leonard e Amber, essa transformação não foi apenas física ou material, foi uma renovação da alma. E Amber sabia que essa experiência continuaria a moldar o relacionamento deles e sua própria maneira de ver a profissão para sempre. Algumas semanas depois, Leonard Reis sentiu-se muito mais forte e confiante. Amber continuou a cuidar dele com a mesma atenção, mas agora notava um novo brilho em seus olhos, uma energia que não via desde que chegara ao hospital. Uma tarde, Leonard olhou para ela com um sorriso misterioso. Amber, eu gostaria de te mostrar uma coisa, ele disse suavemente. Intrigada, ela seguiu Leonard até seu escritório particular, onde ele guardava alguns pertences e lembranças de sua vida. Ele tirou um envelope cuidadosamente lacrado, com seu nome escrito em uma caligrafia trêmula, mas elegante. O que foi? Amber perguntou, comovida antes mesmo de abrir a carta. É para você, respondeu Leonard. Você merece mais do que apenas um obrigado. Criei um pequeno fundo para apoiar jovens enfermeiros dedicados e quero que esse fundo leve o seu nome. Para que sua compaixão inspire outros, escreveu ele, sorrindo fracamente. Amber sentiu a respiração falhar. Suas mãos tremiam levemente ao pegar o envelope. Leu a carta com atenção, as palavras simples porém poderosas, ressoando profundamente dentro dela. Leonard, antes um homem isolado e esquecido, havia encontrado uma maneira de transformar sua gratidão em um legado duradouro. Leonard, sussurrou Amber, com os olhos marejados de lágrimas. Eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada, Amber respondeu ele suavemente. Você já fez mais do que eu jamais poderia imaginar. Você me devolveu a força, a dignidade e a alegria. Este fundo é apenas uma maneira de você mostrar ao mundo como sua compaixão pode mudar vidas. Amber sentou-se ao lado dele, colocou a mão sobre a dele e sentiu um imenso calor invadir seu coração. Esse gesto ia muito além do cuidado cotidiano. Leonard havia encontrado uma maneira de transformar gratidão em ação. E Amber sabia que acabará de receber o maior presente de todos, o reconhecimento sincero de uma vida que ela ajudara a salvar e iluminar. Nos dias que se seguiram, Amber sentiu uma energia renovada. Cada paciente que ela tratou, cada colega que ela inspirou, cada sorriso que ela recebeu, agora estavam ligados àquele momento. Leonard havia feito algo inesperado. Transformará seu simples gesto em um impacto duradouro no mundo. Este capítulo marcou uma virada para Amber. Ela entendeu que sua dedicação não era apenas por Leonard, mas que poderia inspirar e mudar a vida de muitas outras pessoas. Por meio do poder da gratidão e do apreço sincero. Amber, você é incrível, disse Leonard certa noite, olhando para sua enfermeira com uma mistura de emoção e respeito. Você merece tudo de melhor que este mundo tem a oferecer. Amber sorriu sabendo no fundo que aquela história não era só deles. Ela havia acabado de plantar as sementes de um legado que continuaria por muito tempo depois que Leonard deixasse o hospital. Poucos meses após o fundo de Leonard ser criado em seu nome, Amber começou a sentir a extensão de sua influência. O que começara como um simples ato de compaixão por um paciente esquecido tornou-se um exemplo para todo o Hospital St. Luke. Colegas que antes a criticavam agora a procuravam em busca de conselhos.
Enfermeiros observavam seus métodos, notando a paciência, a gentileza e a atenção aos detalhes que ela dedicava a cada gesto. Pequenos atos de gentileza e dedicação pareciam ter criado um efeito bola de neve em todo o departamento. Um dia, o Dr. Marcus Henderson o convidou para participar de uma conferência local sobre o cuidado de pacientes negligenciados. Amber, seu trabalho é notável. A mídia local também quer cobrir sua história. Você transformou a vida de Leonard Reis e mostrou a todos que um paciente esquecido pode voltar à vida com cuidado e humanidade, disse ele com admiração. Amber, comovida, aceitou. Na conferência ela falou com autenticidade. Todo paciente merece ser cuidado. Não é só a medicina que cura, mas também a atenção e a empatia. Aprendi que até um pequeno gesto pode mudar uma vida e, às vezes, a vida de muitas outras pessoas. A imprensa local publicou sua história, e Amber rapidamente se tornou uma figura inspiradora. Histórias de pacientes esquecidos que encontraram esperança por meio de sua dedicação começaram a circular. As pessoas se comoveram com sua humanidade, sua determinação e a maneira como ela transformou solidão e abandono em compaixão e dignidade. Leonard, agora em ótima forma, olhou para ela com orgulho. E Amber, você se tornou a voz daqueles que ninguém ouve. Você não apenas salva vidas, como inspira o mundo a agir com o coração. Amber sentiu uma emoção intensa tomar conta dela. Ela sempre pensou que seu papel se limitava a curar corpos, mas agora entendia que seu impacto ia muito além disso. Ela estava dando esperança aos esquecidos e inspirando outros a fazerem o mesmo. Leonard, ela sussurrou, nunca imaginei que minha simples escolha de ficar com você pudesse ter tanto efeito. Você nunca escolheu por si mesma, Amber respondeu ele suavemente. Você escolheu pelos outros, e é por isso que você é tão excepcional. Naquele exato momento, Amber percebeu que seu gesto para Leonard era apenas o começo. Ela havia encontrado sua verdadeira vocação, ser a voz dos invisíveis, restaurando a dignidade e a esperança daqueles esquecidos pela sociedade ou pelas circunstâncias. E essa missão continuaria a transformar vidas muito além dos muros do Hospital St. Luke. Vários anos se passaram desde os primeiros dias de Amber Williams cuidando de Leonard Reis. O homem antes esquecido agora prosperava, e o vínculo entre eles se tornara quase familiar. Mas Amber sabia que seu trabalho não havia terminado. Inspirada pela experiência com Leonard e pelo reconhecimento que recebeu da comunidade médica, Amber decidiu dar um passo ousado, abrir sua própria clínica comunitária, dedicada a pacientes marginalizados e idosos isolados. Seu objetivo era simples, mas ambicioso, oferecer não apenas atendimento médico, mas também dignidade, escuta e atenção humana àqueles que a sociedade tendia a ignorar. Leonard, ela disse um dia, mostrando-lhe as plantas da clínica, quero criar um lugar onde cada paciente se sinta importante, ouvido e respeitado. Leonard sorriu, seus olhos brilhando de orgulho. E Amber, foi exatamente isso que você fez por mim. Agora você vai fazer isso por muitos outros. Você mudou a minha vida, e vai mudar a vida de muitos outros. A clínica foi inaugurada em um bairro de Chicago frequentemente ignorado pelo sistema de saúde. Cada cômodo, cada espaço, foi projetado para proporcionar conforto, aconchego e humanidade. Amber recrutou uma equipe de enfermeiros e voluntários que compartilhavam sua visão. Todo paciente deve se sentir acolhido, ouvido e valorizado. Os pacientes chegavam aos montes, alguns sem condições de pagar, outros sozinhos e desesperados. Mas Amber e sua equipe fizeram com que todos se sentissem valorizados. Histórias de gratidão e sorrisos renovados se multiplicaram rapidamente. E Amber sabia que o sonho que acalentava desde os primeiros dias com Leonard estava se tornando realidade. Certa noite, enquanto ela fazia sua ronda pela clínica, Leonard a acompanhou, observando o fluxo de pacientes, o que o lembrou de sua própria jornada. Amber, disse ele suavemente, não acredito em como tudo isso é lindo. Você cuidou de um velho esquecido, e agora está cuidando do mundo inteiro, de certa forma. Amber colocou a mão sobre a dele e se moveu. Leonard, tudo começou com você. Sua vida me deu sentido, um propósito. Cada sorriso que vejo aqui me lembra porque escolhi esta profissão. E naquele silêncio repleto de gratidão e vida renovada, Amber percebeu que essa escolha simples, mas corajosa, havia mudado não apenas sua vida e a de Leonard, mas também a vida de centenas de pessoas que agora tinham acesso à atenção e à dignidade que mereciam. Foi a prova de que um ato de compaixão pode se tornar um legado duradouro. Que a humanidade, a paciência e a coragem de apoiar aqueles que foram esquecidos podem realmente mudar o mundo. Amber sorriu, sabendo que sua missão estava apenas começando.
E para Leonard, cada sorriso recém-descoberto era um lembrete de que a atenção de apenas uma pessoa poderia iluminar uma vida inteira.